Quero-vos dar as boas-vindas a esta série de vídeos a que chamamos Ser Pai e Ser Mãe na pandemia da Covid-19. Esta série de vídeos é realizada no âmbito do projeto de educação parental, do plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar, que é por sua vez promovido pela comunidade intermunicipal do AR. O meu nome é Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar e sou professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Deste projeto de educação parental do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do AVE, faz parte uma equipa que eu coordeno. Esta equipa é constituída por mais 4 pessoas, cujas apresentações vocês têm neste slide. A Tatiana Homem, a Mariana Pimentel, a Andrea Azevedo e o Luís Marques. Algumas destas pessoas vocês já encontraram nos workshops que foram promovidos nos vossos municípios no âmbito deste projeto de educação parental. E é esta equipa que vai estar convosco a partir de agora ao longo de 7 semanas, portanto com esta 8 semanas, e durante estas semanas vai-vos ser disponibilizado um vídeo com algumas dicas que vos podem de facto ajudar a refletir e a lidar com alguns desafios que se colocam aos pais neste momento de facto tão específico e tão imprevisível das nossas vidas, que é de facto esta pandemia da Covid-19. Estes vídeos, como vocês podem ver neste slide, são sobre temáticas que de facto interessam aos pais e às mães e cujo grande objetivo é ajudá-los a refletir sobre como podem ou manter ou aumentar a qualidade da relação com os seus filhos e filhas. Hoje nós estamos de facto a refletir sobre estes desafios à parentalidade e vamos também refletir como é que nós podemos prevenir este stress que estes desafios comportam, de maneira a prevenir aquilo que nós designamos muitas vezes de burnout parental. E antes de falarmos do burnout parental e destes desafios geradores de stress, quero-vos também dizer que no dia 1 de junho, no Dia da Criança, nós também vamos estar convosco, estamos online convosco, num webinar, onde vocês podem participar, colocar as vossas questões, interrogações, pensamentos, de facto pretendemos que seja de facto um momento também de partilha e que seja para vós um momento de facto de aprendizagem e de reflexão sobre algumas das coisas que vos preocupam. De facto, quando nós pensamos nesta pandemia da Covid-19, é fácil percebermos que esta pandemia trouxe com ela um conjunto de facto de oportunidades, nomeadamente oportunidades relacionadas com o aumento do tempo que os pais estão a ter com os seus filhos. Os pais e as mães nunca passaram tanto tempo com os filhos, 24 horas sobre 24 horas, como de facto têm passado nas últimas semanas, mas esta oportunidade também comporta de facto desafios que podem constituir-se como fontes de stress que vêm colocar em causa a qualidade da relação entre os pais e as mães e os seus filhos. E de facto, estes desafios que esta pandemia vem colocar, muitos deles estão relacionados com algo que é o pano de fundo desta pandemia, que é a incerteza. E o pano de fundo é: nenhum de nós sabe como é que esta pandemia vai evoluir, nenhum de nós consegue antecipar e, portanto, todos nós de algum modo sentimos alguma ansiedade relacionada com esta incerteza.
Mas de facto há outras fontes de facto de stress que se fazem sentir todas ao mesmo tempo em algumas famílias, e que é difícil porque as famílias têm que enfrentar muitos desafios que lhes fazem de facto ter que ativar muitos recursos na resposta a estes desafios. Outras famílias enfrentam menos fontes de stress, menos desafios, mas por vezes não têm tantos recursos para lidar com eles. Portanto, de facto, aqui o princípio é cada família é uma família, e aquilo que pode ser uma resposta para uma família não é claramente para outra. E para nos organizarmos um pouco nesta reflexão sobre os desafios que se podem colocar à parentalidade, nós temos 3 áreas que poderíamos dizer que são externas à família e que são as questões dos desafios financeiros. Estes desafios financeiros podem-se colocar, e estão-se já a colocar a muitas famílias, com a redução que eles tiveram, de facto, do seu rendimento mensal. As famílias que estão em layoff e as famílias que estão em acompanhamento aos filhos até aos 12 anos, viram o seu rendimento mensal ser reduzido em 1/3. E há outras famílias onde esta redução foi ainda maior, porque são famílias que nenhuma das figuras parentais de facto está a acompanhar um filho até aos 12 anos e portanto nem sequer tem direito a esta remuneração parcial e também não está em layoff. Portanto há famílias que aqui enfrentam ainda mais desafios. E estas famílias muitas vezes são aquelas que já enfrentavam muitos desafios e são de facto as famílias mais vulneráveis. Depois, ainda neste conjunto de desafios, nós temos outra questão que é o futuro, a incerteza, o desemprego que alguns pais têm receio que se avizinha, outros pais, a redução de rendimentos que está aí claramente e portanto tudo isto vem trazer a este momento da relação entre os pais e filhos, de facto, algum stress que não tem a ver nem com a criança nem com os pais, mas que tem a ver com fatores externos, neste caso financeiros. Outra fonte de desafios tem a ver com a conciliação do teletrabalho com a vida familiar. De facto, trazer o trabalho para dentro de casa pode ser uma fonte de stress, principalmente quando eu tenho que o conciliar com todas as outras tarefas. Ou não sendo teletrabalho, o próprio trabalho fora de casa. Porque há muitas famílias que, de facto, ou o pai ou a mãe estão a trabalhar fora de casa. E este trabalhar fora de casa tem o desafio sanitário acrescido, que é de facto o aumento do risco de contágio, mas tem outros desafios que podem de facto ter a ver com aquilo que os próprios pais enfrentam, porque têm que se deslocar em transportes públicos, porque têm que estar em contextos onde o risco é maior e isto tem implicações na sua própria saúde mental. Depois, a redução dos apoios. De facto, muitos dos apoios formais que as famílias contavam até aqui deixaram de existir. Com o quê? Com o encerramento das escolas, dos jardins de infância, das creches, dos ATLs. Viemos pedir às famílias que se tornassem escola, mesmo com todo o apoio dos professores, de levar a escola para dentro de casa. As famílias têm que garantir as rotinas de estudo, as famílias têm que garantir as rotinas de visionamento da telescola, as famílias têm que garantir a execução de muitas tarefas que as escolas mandaram para casa, no início com muito boa intenção, mas que sobrecarregaram completamente as famílias. E portanto estes apoios de facto transformaram-se em desafios. E agora as famílias estão a enfrentar outro desafio relacionado com esta fonte de stress, que é a abertura. Esta reabertura que se está a antecipar das creches e dos jardins de infância está de facto a ser uma fonte de ansiedade para muitas famílias que têm que manter a calma e compreender que nós já passamos a crise sanitária, pelo menos temos o achatamento da curva, e que agora temos que de facto evitar também a crise económica e com ela a crise social. E outras questões também que se relacionam com esta abertura das escolas e que poderemos falar convosco numa outra altura. Mas depois há desafios que as famílias enfrentam por características da própria criança. Há crianças que neste momento de distanciamento físico
e que os pais estão 24 horas, sobre 24 horas em casa, que colocam mais desafios porque ou têm problemas de saúde mental, ou têm problemas de saúde física, têm necessidades educativas especiais, ou porque têm apenas um temperamento extraordinariamente difícil. E portanto, como vocês todos que têm crianças de temperamento difícil sabem, as dificuldades que estas crianças têm de se autorregular e de se manterem calmas, de facto é uma fonte de muito desafio para as figuras parentais. Também a baixa autonomia, porque quanto mais nova é uma criança, quanto mais necessita do pai ou da mãe, mais desafio coloca a gestão do tempo para estes pais. E é muito diferente ter uma criança que já consegue, por exemplo, preparar as suas refeições com alguma autonomia, por exemplo, o lanche, ir autonomamente ao frigorífico buscar um iogurte, e uma criança que é pequenina e que precisa dos pais continuamente, quer na supervisão, quer mesmo nesta questão das refeições intermédias entre as grandes refeições. Depois há outros desafios. É que muitas destas famílias, quando iniciaram estes processos de distanciamento social e de confinamento a casa, a sua relação conjugal já estava a ser uma relação que não era fonte de bem-estar. Já havia conflito e, portanto, isto veio aumentar, veio amplificar este conflito que existe quando eu educo a minha criança na mesma casa, debaixo do mesmo teto, com um outro adulto que não é claramente uma fonte de bem-estar emocional para mim e que não é uma fonte de suporte. Outros pais e mães enfrentam desafios porquê? Porque esta relação coparental está a ser exercida por uma outra figura parental que não vive lá em casa. Pais que se divorciaram, que se separaram, e estamos a falar das questões da partilha de responsabilidades parentais. Esta ida da criança de casa de um para o outro, desta conciliação, coloca de facto novos desafios diferentes neste momento de pandemia. E outras famílias que vivem a este nível, desafios relacionados com o facto de serem a única figura parental, de facto responsável pela criança, e que são as mães ou os pais que vivem sozinhos com os seus filhos e que não têm nenhum apoio de outro adulto na mesma casa. Isto pode ser tudo acrescido de outro tipo de desafios, que são desafios que têm a ver com as minhas características pessoais. Pessoas mais exigentes consigo mesmas, pessoas com mais dificuldades em lidar com o stress, pessoas com mais dificuldades em regular emoções negativas como a frustração e a ansiedade, pessoas com problemas de saúde mental e física. São pessoas que no exercício da parentalidade vão de facto enfrentar um outro tipo de desafios. E agora surge uma questão que é, então, quando é que surge burnout parental? Esta palavra que muitos de vocês já ouviram, que é burnout, esgotamento. Quando é que eu posso ficar esgotado nesta minha função, que é a função que à partida devia ser a função mais bonita e com mais fonte de bem-estar emocional, mas que às vezes não é. E isto é de facto importante reconhecer. E muitas vezes o burnout surge quando há um enorme desequilíbrio entre todas as fontes de stress que eu estou a enfrentar e que acabámos de falar, e os recursos que eu tenho para lidar com essas fontes de stress. Porque eu posso ter muitas fontes de stress, mas ter muitos recursos para lidar com elas. E se eu tiver isso equilibrado, eu nunca vou ter burnout parental. Mas se eu tiver stress, muitas fontes de stress, e não tiver recursos para lidar com isso, a probabilidade de eu sentir stress parental é muito grande. E em algumas famílias desta situação evoluir para burnout parental, que é uma síndrome muito particular e que só é sentida por 2 a 5% dos pais e mães, portanto percebam, isto não é uma situação que seja sentida pela maioria dos pais e das mães, não. É por uma pequena minoria de pais e mães que de facto não conseguiram lidar com estas fontes de stress. Porquê? Porque não tinham recursos para lidar com isso. E quais são estes recursos? É o contrário das fontes de stress, que é ter estabilidade financeira, ter trabalho remunerado. Claro que é uma fonte de recurso para eu conseguir lidar com o stress.
ter o apoio de um outro adulto em casa, ter o apoio de amigos e familiares, mesmo que à distância social, à distância, desculpem, física, mas não na distância social, porque eu continuo a contar com eles. Ter apoio formal também. Esta abertura que vai acontecer das creches, jardins de infância e ATLs, para muitos pais, é algo extraordinariamente necessário para eles conseguirem lidar, por exemplo, com o stress financeiro que estão a sentir neste momento. Depois, quais são os outros recursos? Os recursos pessoais. Portanto, quer da criança, nomeadamente as características temperamentais da criança, quer dos próprios pais. Portanto, conseguirem manter-se calmos, conseguirem lidar com o stress, que é normal sentir, mas que eu posso senti-lo, mas saber lidar com ele. E a questão é, como é que eu posso prevenir? Porque é importante eu prevenir? Reparem, quanto mais stress eu sentir, mais risco há de eu me distanciar da minha criança, de eu deixar de me interessar, ou pelo contrário, de eu me irritar, ser intrusivo ou intrusiva e recorrer a estratégias de facto disciplinares que sejam promotoras de mal-estar emocional na criança. E, portanto, eu tenho que prevenir o stress parental de forma a também prevenir o burnout parental. E algumas dicas que eu vos vou deixar hoje são apenas dicas gerais, porque ao longo destes vídeos vocês vão ter outras dicas que vos vão ajudar de facto a manter esta qualidade da vossa relação com os vossos filhos e reduzir o impacto deste stress. E estas dicas são quais? A primeira grande dica é: quando eu me sinto esgotado ou esgotada, quando eu me sinto exausta ou exausto, quando eu estou farta ou farta dos meus filhos, isso não é sinal de menor amor, nem de menos competência, é normal. E portanto, eu tenho que aceitar isso e saber lidar com isso. E por isso eu tenho que me autocuidar, eu também tenho que cuidar de mim. Os pais e mães também têm que se mimar a si mesmos, têm que ter um momento no dia para si, sozinhos, em que se cuidam emocionalmente. E para isto têm que cuidar um do outro. Se vocês estiverem com outro adulto em casa, cuidem desta relação, seja ela uma relação conjugal, seja ela outra relação, porque isto é fonte de facto de saúde mental. Aproximem-se socialmente dos vossos amigos e familiares. Mantenham o contacto social. O que vos estamos a pedir não é distanciamento social, o que vos estamos a pedir é distanciamento físico. Porque eu posso utilizar o WhatsApp, eu posso utilizar o Skype, eu posso utilizar o telefone, eu posso usar a minha janela e abri-la e falar com um amigo que está lá em baixo. Não se distanciem socialmente das pessoas, apenas fisicamente. E outra dica que eu vos quero deixar é, se em algum momento sentirem que precisam da ajuda de um profissional, não hesitem em procurar. Não há mal nenhum. Não são piores pais nem piores mães, nem são mais nem menos competentes, porque sentem que precisam de ajuda e de falar com alguém. Esta ajuda, na linha Saúde 24, há uma linha de apoio psicológico. A Ordem dos Psicólogos, na sua página, tem também uma série de dicas. A Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar também tem uma série de mecanismos de apoio. Procurem, não hesitem em procurar. E a última dica é, vejam as nossas dicas, que são apenas isso. Nestas próximas 7 semanas o que nós vos vamos trazer são dicas, não são receitas. E entendam que aquilo que vos serve é aquilo que vos fizer sentido. Porque se não vos fizer sentido, então é porque vocês de facto não precisam. Muito obrigada pela vossa atenção, gostei muito de estar convosco e espero de facto reencontrar-vos no webinar no Dia da Criança, no dia 1 de junho.